Pai do Senhor, povo de Deus, gostaria de compartilhar um texto e alguns versículos da palavra de Deus para a nossa edificação. Está escrito em João, quarto Evangelho, capítulo de número 5. O texto diz assim: Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para ir à festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes costumava ficar grande multidão de coxos, cegos, aleijados e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De tempo em tempo, um anjo descia e agitava as águas, e o primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade ou doença que tivesse. Estava ali um homem inválido, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava nesse estado há muito tempo, disse-lhe: Queres ficar curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levanta-te, pega a tua esteira e anda. Amém? Este texto é bastante rico em detalhe. Primeiro, uma das 3 festas principais dos judeus, que está descrito em Deuteronômio 16 e 16, Jesus sobe para Jerusalém. Todos achavam que ele não ia para a festa, mas ele foi para a festa. Só que Jesus não vai para o lugar onde todo mundo ia, que era o templo, para adoração, para ver os sacrifícios, para ver o cordeiro sendo imolado, para participar de todo aquele ritual. Não, Jesus vai para outro lugar, onde ficava um alpendre separado, que tinha coxos, aleijados e paralíticos e cegos. Ou seja, o que chama a atenção de Jesus, aqui já aplicando a palavra, não é a festa, não é a religiosidade, mas é a necessidade daqueles que precisam de um milagre e muitas vezes são esquecidos. Parece um contraste. Está tendo uma festa em Jerusalém, mas do lado tem gente morrendo, do lado tem gente paralítico, do lado tem gente que precisa de cura. Parece as nossas festas. Marcha para Jesus. Aí está passando lá o pessoal louvando a Jesus na marcha, e do lado tem uma pessoa aleijada, pedindo esmola, necessitada, e ninguém lhe dá um prato de comida, ninguém lhe dá nada. Não é uma crítica, é só uma observação. Mas vamos para o texto. Jesus vai para esse lugar. E o interessante é que Jesus sabe que tem um homem que está ali há 38 anos. Não que alguém dissesse a ele, talvez, mas porque ele já sabia que aquele homem estava ali há 38 anos. Interessante é que Jesus ainda não havia nascido, mas aquele homem já ia para o tanque. E a pergunta que alguns fazem quando lê esse texto é verdade que havia um tanque que, quando era agitado as águas, as pessoas que entrassem nele eram saradas? Como era que funcionava esse tanque? E que anjo era esse que descia? Não temos essa informação e não podemos falar o que a Bíblia não fala. Só sabemos que, se há 38 anos aquele homem estava ali, é porque alguém era curado dentro do tanque. Então ele estava ali de graça. Se ninguém era curado, então não tinha por que ele estar ali e perseverar. Não, isso aí é uma mentira, eu não vou ficar aqui, né? A primeira coisa que eu queria dizer: não, eu nunca vi ninguém sair daqui curado. Ou então eu vi alguém aqui entrar, pular dentro do tanque cego e sair um cego molhado. Não, ele era curado. Era por isso que o tanque era chamado de misericórdia. Jesus já tinha se manifestado como o Messias, pregador.
anunciando milagres. Porém, existia essa misericórdia de Deus para com aqueles que eram talvez rejeitados pelo templo. E aí, Jesus vai ao encontro daquele homem e lhe faz uma pergunta. Imagina aquele homem deitado na sua maca. Talvez nos primeiros anos, alguém parente seu, alguém conhecido seu, o ajudava a chegar mais perto das águas, mas agora de ver tantas pessoas passando à sua frente e ele permanecendo lá, todo mundo já desistiu e ninguém queria ajudar ele. Por isso, a resposta dele, quando Jesus diz, queres ficar curado? E a resposta dele diz, Senhor, eu não tenho ninguém. E eu vou dizer para você, não diga que não tem ninguém, porque no momento exato e na hora certa, Jesus vem ao seu encontro, porque ele sabe a luta, a dificuldade e a provação que você está passando e quanto tempo faz. E ele chega para dar um basta. Amém? Receba essa palavra profética. Mas, continuando a história. Jesus disse, queres ficar curado? Ele disse, Senhor, não tem ninguém. Quando alguém vai me lançar no tanque, já chega outro na frente e pula. Por quê? Porque aleijado não tinha como. Quem era cego podia ficar só ali à beira do tanque e algum amigo, parente, só dava um empurrãozinho, bufo, caiu dentro d'água, pronto. O outro era só aleijado só de uma perna, pulava primeiro. Mas esse homem, há 38 anos, o detalhe é que ele não desistia. Ele tinha esperança que algum dia ele ia ser curado. E a esperança dele era o tanque. Ele disse, Senhor, não tenho ninguém que quando a água é agitada, me coloca no tanque. Aí Jesus disse, vem, eu vou te mostrar, aleluia, quem é maior do que o tanque. Quem é maior do que o anjo que desce. Quem é maior do que a água que é agitada. E aí Jesus disse, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Imediatamente, eu imagino como aquilo ia acontecer assim, de uma hora para outra, de um segundo para o outro, o homem fica bom. Eu imagino ele vendo os seus pés, sentindo assim, alguma coisa viva dentro dele, aquilo que estava sem vida, passar a se mover dentro dos seus ossos e ele talvez exercitando ali as pernas, fazendo um movimento que ele não fazia, mexendo os pés que ele não mexia, mexendo os quadril que não mexia. Então ele se levanta, enrola a sua cama e alguém fica assim, estatizado, olhando para ele. E os olhares, eu imagino que por um momento as pessoas que estavam olhando, fitando atentamente para a água do tanque, passa para olhar agora para aquele homem. Por quê? Porque nele se deu um milagre que não precisou de tanque, não precisou de água, não precisou de anjo. Por quê? Porque estava ali quem era maior do que o tanque, quem era maior do que as águas e quem era maior do que os anjos. Jesus, ele chega para mudar a sua história. Amém? Esta palavra que eu tenho para o coração daquele que crê. Então, aguarda, porque Jesus sabe quanto tempo você está nessa luta, sabe que você, mesmo vendo muitos passarem na frente, você tem aguardado o tempo de Deus. Tem gente, irmãos, que não tem paciência, joga tudo pro alto. Eu vou morrer assim mesmo, não tem jeito e tal. Eu não vou mais para aquele tanque, não. Eu não vou mais para aquela igreja, não. Eu não vou mais para aquele fazer esse negócio, não, porque a minha vida não muda. Mas aquele homem não desistiu. A Bíblia diz, no livro de Gálatas, capítulo 6, e versículo de número 7 ou 8, por aí. Ele diz assim, façamos o bem e não desfaleçamos, porque a seu tempo receberemos a recompensa. Então, tem gente que persevera, faz a coisa certa até determinado tempo, mas aí ele para. Ele não persevera, não continua. E aí parece aquele videozinho da pessoa que está cavando, um está cavando do lado, outro está cavando de outro lado.
E aí o que está cavando do outro lado tem uma pedra gigante de ouro embaixo. Mas ele vê o outro cavando noutra direção e ele recebe só umas migalhazinhas de ouro e fica, ei, achei ouro, achei ouro. Então ele para de cavar, que ele está chegando na pedra grande e ele corre para imitar aquele e ele cava, 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 cava e não acha nada e fica indignado. Diz, como é que pode? Por que que só ele tem a chance? Então é mais ou menos assim que funcionam as coisas espirituais. Você luta, 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 e quando chega perto de receber a vitória, aí joga a toalha e diz, não, não vou mais para a igreja, não vou mais. E aí tem gente frustrada por isso, tem gente zangada com Deus porque esperou, lutou 10 anos por um milagre, o milagre não veio. Esperou 4 anos, 5 anos por uma resposta e Deus não deu a resposta que ele queria. Mas Deus, ele é soberano e ele sabe trabalhar, e o momento certo de trabalhar, ele sabe. Então, aguarda o momento de Deus e eu vou dizer com todas as palavras, tem surpresa de Deus chegando para a nossa vida, se nós perseverarmos naquilo que Deus tem para nós. Amém.